Bom dia! Você está tentando crescer pernas de cavalo, mas por algum motivo a parte de trás da sua perna não cresce. Você pode tentar o que você quiser, exercícios, execução, você pode mudar o volume, mas a sua posterior não cresce de jeito nenhum. Cara, eu te entendo. Nos meus primeiros 2 anos de treino, a minha posterior não crescia. Demorou muito para eu aprender a treinar posterior. E cara, a culpa não é nossa. A posterior é um dos músculos mais difíceis e complicados de se treinar. A execução é muito difícil e ela é cheia de coisinhas. E essas coisinhas, se você errar qualquer uma delas, a sua posterior não vai crescer. Mas, mano, fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar execução, volume, anatomia, funções, repetições, exercícios, recuperação, tudo o que você precisa saber para crescer a sua posterior e ficar com a perna de cavalo do caralho. Então fica aqui que eu vou te ensinar tudo e o mais rápido possível. Aviso, eu não me responsabilizo pelas consequências de usar essas técnicas de treino. Alguns efeitos colaterais incluem, mas não se limitam a calças que magicamente encolhem, dificuldade em caber nas cadeiras do cinema e olhares constantes de estranhos na rua enquanto você usa shorts. Use por sua conta e risco. Toda a informação que eu te dar nesse vídeo vai ser baseada nas pesquisas mais recentes. E eu vou colocar todas as pesquisas na descrição, ok? Pra você saber que eu não tô falando do meu cu e que eu realmente sei o que eu tô falando e que eu tô baseando em pesquisa e ciência. Começando pela anatomia da posterior. A posterior é dividida em duas cabeças. A cabeça curta e a cabeça longa. Mas, cara, fica tranquilo. Isso aqui não é uma faculdade de medicina. Você não precisa saber exatamente as funções das cabeças ou as divisões da cabeça. Você só precisa saber uma coisa, que a cabeça longa conecta com o quadril e a cabeça curta não conecta com o quadril. Depois de saber isso, depois de saber a anatomia, a gente precisa saber o que realmente importa, que são as funções da posterior. Para que a posterior serve? A posterior serve para duas coisas. Ela serve para flexionar o joelho e para ele estender o quadril. Flexionar o joelho é flexionar o joelho para trás. É o contrário do quadríceps. E estender o quadril é mandar o nosso quadril para frente ou para trás em comparação ao nosso torso. Agora, a gente sabe as funções da posterior. Sabendo as funções da posterior, a gente vai escolher os exercícios. Sempre antes de eu escolher qualquer exercício para qualquer músculo, eu gosto de colocar os exercícios por um critério, de 3 pontos. Os critérios são os seguintes. Primeiro critério. Esse exercício vai treinar o músculo que eu quero? Ele vai treinar alguma função do músculo que eu quero? Ou seja, nesse caso, é a posterior. A gente precisa de um exercício que faça uma das funções da posterior e que tenha a posterior como músculo principal. A gente não quer um outro exercício que leve o outro músculo à falha. A gente quer um exercício que tenha como músculo principal o músculo que a gente quer crescer. Segundo ponto, a gente consegue progredir na carga de semana para semana? A coisa que cria hipertrofia, a coisa mais importante para hipertrofia é a progressão de cargas. Então é muito importante você escolher exercícios que tenham progressão de cargas de semana para semana. Ponto 3. O exercício tem ênfase na parte alongada do músculo. Todo exercício tem duas partes. A parte alongada, que treina a parte alongada do músculo, e a parte encurtada, que treina o músculo na parte encurtada. A parte encurtada vem depois de você explodir, depois, na parte de cima do movimento. A parte alongada vem depois de você controlar o peso para baixo, depois de você descer o peso. Essa é a parte alongada do músculo. Já tiveram 8 pesquisas que mostraram que a parte alongada é melhor para hipertrofia e mais forte do que a parte encurtada. Por isso, para ter o máximo de hipertrofia possível e para ter os melhores resultados possíveis, a gente quer exercícios que sejam mais difíceis na parte alongada e que tenham ênfase na parte alongada. Sabendo esses 3 pontos, a gente pode começar a escolher os exercícios para posterior. Primeiro, vamos escolher um exercício para extensão do quadril. Cara, tem muitos exercícios para extensão do quadril. Tem terra, tem stiff, tem good morning, tem infinitas possibilidades. Só que a maioria das possibilidades não são boas para posterior. Muitas pessoas usam o levantamento terra para treinar posterior. Só que o levantamento terra não é um exercício bom para treinar posterior. Porque primeiro, ele não tem ênfase na parte alongada e segundo, ele não tem ênfase em treinar posterior. A posterior é responsável pela extensão do quadril. O levantamento terra é sobre levantar o peso, é sobre usar todos os músculos possíveis para levantar aquele peso. Ele não se importa pela extensão do quadril. Esse exercício não é bom para treinar posterior. Se você está usando levantamento terra para treinar posterior, a sua posterior provavelmente é pequena. Uma opção um pouco melhor é o shift. O shift é parecido com o levantamento terra, só que ele é um pouco mais controlado. Só que o problema do shift é que você não foca na extensão do quadril. Você foca em ir lá embaixo e subir. Só que você está focando em subir o peso, em fazer a amplitude inteira e subir e descer o peso. Só que para treinar posterior, a gente quer focar em mandar o quadril o mais para trás possível. Tem um exercício que é perfeito para isso, que é o terra romano. O terra romano é completamente focado na extensão do quadril. Você leva a barra até lá embaixo, manda a bunda o mais para trás possível, estendendo muito o quadril e alongando extremamente a sua posterior. É um exercício incrível. Só que esse exercício tem alguns problemas. A forma dele é muito complicada. Eu ainda não tenho uma forma perfeita. E eu tô há 2 anos fazendo esse movimento. Ele é muito, muito difícil.
Por isso eu tenho algumas dicas para te dar, para melhorar a performance desse movimento. São dicas que eu usei para melhorar a forma desse movimento e a execução para mim mesmo. Primeiro, você quer mandar o seu joelho o mais para trás possível. Se você mandar o seu joelho para frente, enquanto você faz o terra romano, você vai usar o quadríceps. Por isso, você quer mandar o joelho para trás. Sempre para trás, nunca para frente. Segundo, você quer focar frente e trás, em vez de cima e embaixo. A gente não está fazendo esse exercício para levar o peso para baixo ou levar o peso para cima. A gente está fazendo esse exercício para estender o nosso quadril e alongar os nossos posteriores. Para isso, a gente precisa focar e mandar a bunda o mais para trás possível. Em vez de tentar abaixar a barra, em vez de tentar usar a sua coluna para abaixar a barra, lembra de mandar a bunda para trás e quando subir para frente. É só isso. Frente e trás. Quando você mandar a bunda o mais para trás possível, você para o movimento. Terceira dica. Você quer colocar a barra perto do seu corpo. Você já viu o Eddie Hall levantando 500 quilos? Ele coloca a barra colada no joelho dele. E para que isso serve? Isso serve para aumentar a estabilidade. Nesse exercício, com a barra colada no seu joelho, você vai alongar muito mais a sua posterior e vai treinar muito melhor a sua posterior. Quarto ponto. Você quer controlar muito bem esse índice. Pausar na parte alongada por 1 ou 2 segundos e depois explodir. Usando essas dicas, time, você vai treinar sua posterior bem melhor do que sem usar essas dicas. E tenta focar em sentir a sua posterior. Se você está fazendo terra romana e não está sentindo o seu posterior alongar, quer dizer que tem alguma coisa de errado. Ou você está usando peso demais, ou sua forma não está boa o suficiente. Tenta realmente sentir. Esse exercício é um dos exercícios que dá para bem sentir o músculo treinando e alongando. Eu antigamente colocava muito peso e fazia forma horrorosa. Eu não conseguia crescer minha posterior. Quando eu comecei a focar menos no peso e mais a sentir a posterior alongando e mais na minha execução, minha posterior cresceu muito. Para o terra romano, eu recomendo de 8 a 12 repetições. Por quê? Porque o terra romano tem uma execução difícil. Então, com mais repetições, a gente consegue focar mais na forma e menos no peso. Agora que a gente acabou de falar sobre a extensão do quadril, a gente quer um exercício para flexionar os joelhos. E, obviamente, tem a cadeira flexora. Só que, cara, a maioria dos iniciantes intermediários usam a cadeira flexora deitada. Aquela que você deita. Só que essa cadeira não é boa para treinar a posterior. Teve um estudo que comparou a cadeira flexora deitada com a cadeira flexora sentada. E o grupo que teve a cadeira flexora sentada teve muito mais crescimento da posterior. Um crescimento muito maior. Eu, por muito tempo, fiz a cadeira flexora deitada. E eu entendo, ela é mais confortável, ela é mais fácil de você se ajustar. Mas, cara, ela treina muito pior a posterior. Porque se você pensar, ela tem zero ênfase na alongada. Na alongada, ela é mais fácil. Já a cadeira flexora sentada tem muita ênfase na parte alongada e coloca toda a ênfase na parte alongada da posterior. E se você não tiver a cadeira flexora sentada, ou tiver uma cadeira flexora sentada muito ruim, que tem algumas marcas muito ruins, que é muito difícil de fazer, você pode fazer ela só em metade da amplitude. Só de baixo para metade. Assim, você vai treinar a parte alongada e vai treinar a parte alongada do seu posterior de uma forma equivalente à cadeira flexora sentada. Agora que a gente sabe qual exercício a gente vai fazer, a gente vai falar um pouco sobre a execução. Na cadeira flexora sentada, você quer colocar sua bunda o mais para frente possível. Vai ser o contrário da extensão de perna. Quer colocar sua bunda o mais para frente possível para você alongar a sua posterior o máximo que der. Colocando a sua bunda mais para frente, você vai emular a parte de baixo do RDL. Você vai ficar numa posição parecida com a parte de baixo do terra romano. Numa posição que tem extremo ênfase na parte alongada da posterior, que vai crescer muito. Então coloca sua bunda lá na frente, explode para baixo, controla muito bem a excêntrica, pausa em cima, explode de novo para baixo. E, cara, esse exercício você quer fazer mais ou menos umas 3 séries de 6 a 10 repetições. Como é uma máquina, a forma é mais fácil. Então a gente pode fazer menos repetições e focar mais na progressão de cargas. Não tem muita complicação. Ela é bem simples de se fazer. E, cara, agora vamos falar um pouco sobre o volume da posterior. Quantas séries por semana você quer ter? A posterior é um dos músculos que mais demora para se recuperar. Junto com os tríceps, ela demora muito para recuperar. Ela pode demorar de 3 a 5 dias para se recuperar. É um músculo muito difícil de treinar, que cria muita fadiga, cria muito cansaço. Por isso, a gente não quer muitas séries por semana. Se você quiser muito focar na posterior, eu recomendo 12 séries por semana. Ou seja, 6 séries num treino, 6 séries no outro. Se você estiver menos focado e focado mais em outros músculos, faz menos. Faz mais 8, 6 séries, que mesmo assim, se você estiver indo até a falha e fazendo tudo direitinho, a sua posterior ainda vai crescer. Mas não faça muito volume de posterior, porque vai destruir o seu treino, você vai ficar muito dolorido e você não vai conseguir recuperar. Eu recupero muito rápido. E posterior, a maioria dos músculos eu faço tipo 20, 25 séries. Só que a posterior não dá pra passar de 12 séries. Não faça muita série de posterior, foque na execução, foque em levar até a falha. Agora vamos falar de como programar a posterior.
O maior erro que eu vejo em pessoas tentando programar os exercícios posterior é iniciantes colocando os exercícios no final do treino de perna. Depois de quadríceps, depois de panturrilha, depois de abdominal, depois de tudo. Porque os exercícios posterior são muito, muito difíceis e eles vão te cansar muito. Você precisa estar bem, e você precisa estar com energia para conseguir fazer a forma bem. E você precisa focar na forma. Então eu recomendo sempre colocar posterior no começo do treino. Porque o treino de posterior não vai afetar seu treino de quadríceps. O treino de quadríceps não é tão complicado. Então, coloquem o exercício posterior primeiro no treino de perna para vocês terem foco e energia para fazê-los. Porque se você fizer um terra romano depois de fazer agachamento, mano, você não vai conseguir focar na posterior. E eu fiz isso por muito tempo. E eu acho que foi um dos motivos que a posterior não crescia. Quando eu comecei a colocar a posterior no começo do meu treino de perna, ela começou a crescer. Então, time, é isso para posterior. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a crescerem uma perna gigante. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Lembre, vocês querem uma extensão de quadril, que vai ser o terra romano, e uma cadeira flexora sentada para focar no alongamento. Foquem no alongamento, levem toda a série até a falha. Lembrem de fazer parciais depois da falha. Lembrem de realmente tentar. Se você está fazendo tudo certinho, com a forma de perfeita, mas você não está nem tentando, nem chegando perto da falha, você não vai crescer. Lembre, se você segue esse canal, é para você ir perto da falha. É para você realmente tentar. E eu espero que sua perna cresça da melhor maneira possível. E é isso, mano. Panizute vai embora. Falou.